Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu quero te dar uma dica simples que vai te ajudar muito a gerar melhores resultados no mercado. E assim, ó, a dica é pá, buf, entendeu? Não tem muito lero-lero. Aqui eu vou direto ao assunto sem muita conversa furada. No final de semana, no sábado ou no domingo, a minha dica é: desenvolva o hábito de marcar duas coisas, pontos principais e direção, para a semana que vai começar. Só isso. Essa é a dica que eu estou te dando hoje. Eu sei que é uma dica que pode parecer idiota, que pode parecer sem muito sentido, chega a ser boba, né, de tão simples que mas tudo bem. Eu vou te fazer uma análise rápida, não é uma análise nada, eu vou te marcar dois elementos nessa análise que eu vou fazer: pontos principais de interesse e possível direção. Vou fazer isso rapidamente para 5 pares. E depois a minha sugestão é que você siga a mesma linha de raciocínio e faça você nos teus gráficos, nos ativos que você opera. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu digo para você: olha, para você identificar esses pontos, eu te sugiro olhar entre esses 3 períodos: gráfico diário, semanal e mensal. Mensal, semanal e diário. Só isso. Marque apenas 2 pontos de suporte e resistência. Ou seja, é um suporte e uma resistência. Vai te dar 2 pontos. Não precisa marcar mais do que 2 pontos de interesse. 2 pontos que são relevantes e importantes para o preço. Você não precisa marcar mais do que 2. Apenas 2 você tem suficiente. Vou te mostrar isso na prática, tá? Por exemplo, imagine que você chegue aqui no gráfico mensal e marque essa linha de tendência de queda. Essa linha de tendência de queda é relevante? É. É relevante agora? Não. Por quê? Porque a gente pode ver que o preço está longe dessa linha. Então eu não preciso marcar, não preciso manter essa linha no gráfico, eu simplesmente tiro ela quando o mercado chegar. Como eu vou fazer uma análise sempre, né, a cada semana, então eu vou estar sempre olhando para o gráfico e sempre vou estar vendo o que está acontecendo. E aí, quando essa linha de tendência for relevante, então eu marco ela. Por enquanto ela não é relevante, eu tiro do meu gráfico totalmente. Gráfico semanal. Primeira coisa, vou marcar no mensal, marco um ponto de suporte, tem essa mínima das mínimas aqui, em 1.0469, tenho essa linha de tendência de baixa. Ok, eu vou deixar essas por agora e vamos para o gráfico semanal. No gráfico semanal, o que mais que tem? Tem esse ponto de suporte e tem essa linha de tendência de baixa por aqui. Se eu tenho esses 2 níveis, logo eu posso descartar esses 2 aqui. Por quê? Porque até o mercado chegar nesses 2 de fora, ele vai ter que romper um desses 2. E aí eu baixo para o gráfico diário. E identifico que a linha que eu marquei no gráfico semanal continua fazendo sentido no gráfico diário, portanto, ok. E eu posso ver a validade, o nível de relevância dessa linha de tendência de baixa que está marcada inicialmente pelo gráfico diário, que posso ver se ela faz sentido pelo gráfico semanal, se faz sentido pelo gráfico diário, tá? E olhando aqui, faz sentido. Tem mais algum ponto de interesse no gráfico diário? Tem esse aqui que o mercado está meio indeciso para saber se rompe ou se não rompe. Isso aqui foi uma zona de resistência aqui, foi suporte aqui, foi suporte aqui, foi suporte aqui, suporte aqui e funcionou como resistência. Nesse momento o mercado está sendo negociado um pouco abaixo desse ponto. Então, dentro dessa perspectiva, eu posso deletar essa linha, porque o preço, esses são os níveis que mais me interessam. Aí você fala assim: Diógenes, mas e se o mercado subir? Se o mercado subir, como você vai analisar o mercado todos os dias, é o que eu te recomendo, tá? No gráfico diário. Então, se o mercado começar a subir, você sabe que você vai fazer essa análise ao longo do dia. Mas durante a semana, o final de semana, marca somente 2 pontos. Com isso, você vai ter suficiente para você identificar os pontos mais importantes e a direção predominante. Nesse caso, no EURUSD, temos uma força predominante de queda, uma retração mais fraca, o mercado bateu em uma zona de resistência, começou a deixar sombras para o lado de cima, existe possibilidade de direção de queda. Feito isso, vem aqui, ó, pega essa parte aqui, ó, em inserir, você vem aqui em etiqueta de texto, escreve direção
de queda, ou baixa, como você quiser. Direção de baixa, tá? Direção de queda, enfim. O mercado está caindo, escreve do jeito que você quiser. A etiqueta de texto é bom que você muda os períodos e ela não distorce, ela não muda, ela fica parada no gráfico. Ao longo, então estou fazendo esse vídeo para você no sábado, quando for na segunda-feira, se eu for fazer operações de day trade, eu vou identificar que, já que existe, agora fazendo uma análise um pouco mais lenta, estrutura predominante de queda, retração de alta mais fraca. Esse ponto foi um nível de interesse importante. O mercado mostrou um possível falso rompimento desse ponto de interesse. Se eu medir esse movimento inteiro com o Fibonacci, o mercado bateu nos 50% da Fibo. Ok? Portanto, se eu vou fazer operações de day trade, eu vou priorizar os sinais de venda que o meu setup me derem, ou que o meu plano de trading me der, até chegar nesse ponto. Isso me dá uma possibilidade de movimento no EURUSD, desde essa resistência até aqui, de 97 pips. Então, de repente, eu posso, agora você pode baixar os períodos, né? E eu te recomendo que você não faça isso no final de semana, porque não vai ter muita utilidade, mas você pode marcar, por exemplo, um ponto de suporte no gráfico de uma hora. E que caso o mercado faça o rompimento desse ponto de suporte, pode significar uma venda. Ok? A linha de pensamento você já entendeu. Vamos ver o GBP/USD. Gráfico mensal, ponto de suporte. Opa, mínima das mínimas desde 2016, mais ou menos. Zona de suporte, inclusive é o preço mais baixo que a Libra chegou desde 96. Não sei antes, mas talvez seja. Ok, zona de suporte mega importante no gráfico mensal. No gráfico mensal e semanal, tá? O que mais? Temos essa linha de tendência de baixa que eu acho que não vai fazer sentido através do gráfico diário, mas vamos dar uma olhada. O que mais? Temos no gráfico diário, podemos identificar estrutura predominante de queda. Esse ponto de suporte continua sendo extremamente relevante para o GBP/USD. E agora eu vou marcar o próximo ponto de resistência, que é isso aqui. O mercado acabou de fazer o rompimento, aqui foi suporte, e esse mesmo nível pode virar resistência caso o mercado volte para cá, dê oportunidade de venda. Como o mercado está muito esticado e bateu em um ponto de suporte ao longo dessa semana, eu posso pensar em priorizar as oportunidades de compra dentro do meu plano de trading. Não é sair comprando porque bateu no suporte, tá? Não é assim. Mas vamos lá. Como eu já marquei dois níveis, um nível de resistência e um nível de suporte, logo eu preciso fazer o quê? Eu preciso deletar as coisas que são desnecessárias, como essa linha de tendência de baixa. Isso não quer dizer que ela não vai ser útil no futuro, mas nesse momento não faz sentido eu manter o meu gráfico rabiscado. Então eu tiro esse cara e pronto. O que eu vou escrever? Bom, existe uma estrutura, uma tendência muito forte de queda, mas o mercado está batendo em um suporte do gráfico mensal, semanal e diário. Não dá para ignorar isso. Imediatamente, como o preço está em cima do ponto de suporte, eu posso pensar que se o meu sistema me der a oportunidade de compra, isso pode ser interessante. Então, eu escolho a etiqueta de texto e eu vou colocar, escrever direção de alta. E aí, se eu for fazer day trade, eu posso olhar em períodos menores e procurar pelo meu sistema de operação dentro dessas condições, esperando ou priorizando, tá? Isso não quer dizer que eu vou operar somente isso, mas dentro desse cenário eu posso, de repente, priorizar as operações que aconteçam nessa direção. Mais um par, então ficou só dois, tá? Zona de suporte aqui e resistência aqui. O STJPY, gráfico mensal, o que eu tenho? Tenho um ponto de suporte mega importante, aqui em 104,90, 105, número redondo, né? 105 é melhor. 105, ok? E tem essa linha de tendência de baixa que vem aqui no gráfico semanal. O que mais? Mais nada, tinha uma linha de tendência de alta por aqui, mas que ela foi rompida. Ok, descarto, gráfico semanal. O ponto de suporte continua fazendo sentido, ótimo, mantenho ele aí. E a zona de resistência? Mais ou menos, por quê? Porque eu tenho uma linha aqui no meio, por aqui, que é uma zona de interesse importante pelo gráfico semanal. Já descarto a linha de tendência de baixa. Pelo gráfico diário, o que mais que eu tenho? Tem mais um ponto. Esse ponto aqui está melhor, ou ele vem antes. Ok?
Então, esse aqui foi uma zona de suporte, aqui foi suporte, esse mesmo nível pode funcionar como resistência. O que mais? Só. Tenho o meu ponto de suporte um pouquinho mais para baixo, tenho o meu ponto de resistência um pouco mais para cima. Pensando nisso, eu preciso determinar uma direção. Como o mercado não tocou oficialmente no número 105, que é um número redondo, 105.00, eu diria que o mercado tem força para continuar caindo no STJPY. Tá? Tem força para continuar caindo e a partir daqui pensar em possível alta. Então agora eu pego a minha etiqueta e escrevo aqui direção, vamos colocar melhor, predominante de queda. E aí ficou claro, tá? Mais um, o USDCAD, gráfico mensal, o que nós temos? Vou diminuir um pouco, porque eu sei que tem mais espaço para cá. Temos um ponto de suporte por aqui, está bem longe, não faz muito sentido nesse momento. Temos uma linha de tendência de baixa por aqui. Que mais? Só, temos esse ponto de resistência, mas nem faz sentido, o mercado está muito longe, então eu descarto. E esse aqui também vai ter coisas mais perto, mas vou deixar por enquanto. Gráfico semanal. Opa, gráfico semanal, temos uma linha de tendência de alta por aqui. Temos um ponto de suporte por aqui, o mercado mostrou um possível falso rompimento. Então já posso descartar essa linha aqui embaixo. O que mais? Essa linha de tendência de alta é uma referência importante para eu entender que o mercado fez o rompimento, mas eu não preciso manter ela, pelo menos de momento, tá? Então eu vou descartar essa linha de tendência de baixa, essa aqui vai ficar por enquanto. No gráfico diário, o que eu tenho? Eu tenho uma zona de resistência que foi importantíssima para o USDCAD. Eu posso descartar essa linha, que vem lá do gráfico semanal, e me sobraram dois pontos de suporte e resistência horizontais. Esse ponto foi resistência, suporte, 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 resistência com falso rompimento, e aqui zona de suporte. O que mais que eu tenho? Mais nada. Como o mercado acabou de bater na resistência e começou a cair, eu vou escrever então direção predominante de queda. Direção predominante de queda. E a partir dessa análise, ao longo da semana, eu posso pensar que eu vou priorizar oportunidades de venda no USDCAD. E por último, o USDCHF, no gráfico mensal. Zona de resistência, importante, muito importante por sinal. Linha de tendência de baixa, podemos traçar por aqui. Mercado de alta, desculpa, está mais ou menos aqui nessa zona. Ótimo. Gráfico semanal, o que nós temos? A zona de resistência continua fazendo sentido no gráfico semanal, e o mercado está tocando, ou se aproximando muito da linha de tendência de alta no gráfico semanal. É isso aí, falta um pouquinho. O que mais? Temos uma linha, uma zona de suporte horizontal por aqui, que é uma zona, possível zona de retração, que é uma confluência entre esses dois elementos. A gente pode ver linha horizontal de suporte, linha de tendência de alta. Ótimo. No gráfico diário, bom, aqui a coisa fica bem mais interessante, porque eu consigo ver essa zona de resistência, que foi resistência. Sendo assim, eu posso descartar essa resistência aqui, que está muito longe, o preço não vai chegar lá tão rapidamente. E a zona de suporte horizontal, onde o mercado acabou de bater, que é uma confluência com a linha de tendência de alta do gráfico semanal. Sendo assim, eu posso descartar a linha de tendência de alta e fico apenas com as linhas de suporte e resistência horizontais. E a partir daqui, como está em uma zona de suporte, pode ser que ele comece a fazer movimento de alta. Escrevo direção predominante de alta. Isso quer dizer que o mercado vai subir? Isso quer dizer que eu devo comprar? Isso quer dizer que eu devo dar um mortal carpado aqui? Não. Isso quer dizer que ao longo dessa semana, quando eu faço essa análise com o mercado fechado, sem interferência, sem ter que comprar, vender, quando eu faço isso, eu estou fazendo uma análise de forma objetiva, mais clara, sem a pressão de tomar decisão, e eu consigo entender os movimentos de forma muito clara, marcando apenas dois pontos de suporte e resistência, e a partir disso determinando a direção predominante para aquela semana. Isso não quer dizer também que ao longo da semana eu não possa mudar
essa direção. Então pode ser que eu estou vendo alta aqui, o mercado faz rompimento e eu posso mudar para queda. Importante estar sempre disponível para mudar a visão. A gente precisa ter essa flexibilidade. Eu estou fazendo isso aqui baseado na informação que eu tenho agora. Quando eu tiver mais informações, eu posso mudar a minha visão. Ou eu posso reafirmar a minha visão. É importante ter isso claro. Isso não quer dizer que eu vou comprar. Se o mercado romper esse ponto de suporte, que está marcado aqui no gráfico, ao longo dessa semana eu vou mudar a direção predominante de alta para queda. É claro, eu preciso me adaptar àquilo que o mercado está me mostrando. Então, é assim, nós sempre vamos tomar decisões baseadas na informação que nós temos agora, porque a informação de amanhã ainda não chegou e não tem como a gente saber. Quando ela chegar a informação de amanhã, então eu atualizo a minha análise e eu escrevo aquilo que eu ver como relevante. Beleza? Deixe seu like nesse vídeo, essa dica é simples, mas te ajuda pra caramba. Eu te dou uma tarefa agora, se você quiser. Podemos pensar desse jeito, tá? A minha tarefa que eu te ofereço nesse momento é que você faça uma análise desse jeito que eu fiz, marcando apenas um ponto de suporte e um ponto de resistência e a direção predominante para os outros pares que você negocia de acordo com o seu plano de trading. E aí você faz essa experiência durante o final de semana, que te ajuda muito. Um forte abraço, uma boa semana para você, fica com Deus e até mais.